Adoração nessa noite, glorifique a Ele, não fique calado, não fique neutro, mas adore a Ele, porque em meio ao louvor e adoração que o nosso Deus se faz presente. Amados irmãos, eu gostaria de dar um tema a esta mensagem nesta noite, e este tema é: não perca a unção que Deus te deu. Esse tema é tão lindo, é tão impressionante, porque sem a unção que Deus nos dá, nós não somos absolutamente nada. E a unção, ela vem por meio do Espírito Santo de Deus. Joel vem profetizar lá no capítulo 2, versículo 28, dizendo: e acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, e os vossos velhos terão visões, os vossos jovens terão visões. E nós vivemos no tempo da graça, no Novo Testamento, na Nova Aliança, em que esse Espírito Santo ele já é derramado sobre todos. Isso só vem se cumprir lá no livro de Atos, capítulo de número 2. O povo ora, o povo busca, muitos vão embora, muitos desistem, não conseguem ficar até o fim da campanha. Assim acontece nos dias em que nós estamos vivendo. Muitas das vezes montamos uma campanha de oração em prol de algo, em prol do batismo do Espírito Santo, em busca da unção. Começa com um número enorme de pessoas, mas quando chegamos no fim, tem 5 pessoas, 10 pessoas, 3 pessoas. Lá em Atos, capítulo de número 2, o Senhor derrama do seu Espírito Santo sobre aqueles que permaneceram até o fim, sobre aqueles que não foram embora, mas aqueles que perseveraram na oração. E lá o Senhor cumpre essa promessa profetizada por Joel. Lá ele derrama do seu Espírito Santo, e os apóstolos começam a falar em línguas, e o povo que está lá fora começa a dizer: esse povo está louco, esse povo está embriagado. Então Pedro, que antigamente era um homem rude, um homem de poucas palavras, o homem que negou Jesus 3 vezes, o homem que não tinha fé, por isso afundou nas águas, ele foi transformado, porque ele recebeu a unção que Deus deu para ele através do Espírito Santo. Pedro foi transformado, porque sobre ele veio a presença do Espírito Santo. E ele se levantou dizendo: ei, ninguém aqui está embriagado, aqui está se cumprindo o que o profeta disse, o que o profeta Joel disse. E acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Pedro, que era um homem que era julgado por muitas pessoas, era um homem rude, um homem que não tinha fé, um homem que julgou Jesus, a partir desse momento passou a ter unção. E na sua pregação ele ganhou 3.000 almas, porque estava cheio do Espírito Santo, estava cheio da unção, e se levanta com muita autoridade e prega a palavra de Deus, e ganha 3.000 almas, cheio da unção do Espírito Santo. Por isso o tema foi escolhido esse: não perca a unção que Deus te deu. No Antigo Testamento, as pessoas eram ungidas, e a partir do momento que elas eram ungidas, elas recebiam o Espírito Santo. Mas sem querer fugir do texto do qual nós limos, 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do verso 1, o Senhor disse a Samuel: até quando irá se entristecer por causa de Saul? Eu já o rejeitei como rei de Israel. Eis um chifre com óleo, e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Então Samuel obedece ao Senhor, enche um chifre de azeite para ungir um novo rei. Naquela época, antes do primeiro rei de Israel ser ungido, o povo de Israel
era governado por um governo teocrático. O que é um governo teocrático? Teo, que vem da palavra grega, significa Deus. Crático significa governo, ou seja, um povo governado por Deus, diretamente por Deus. Então Deus estabeleceu um juiz, e através desse juiz o Senhor dava as instruções ao povo de Israel. Olha, meu povo tem que agir dessa forma, revela isso ao meu povo, entrega isso ao meu povo. Mas aí o povo de Israel via que Samuel já estava velho, e os seus 2 filhos não tinham a mesma conduta que ele. O povo de Israel chega diante de Samuel e diz: Samuel, olha, nós queremos um rei. Nós estamos querendo um rei, Samuel. Olha as outras nações, todos os outros reinos têm rei. Nós queremos um rei que nos governe. Nós queremos um rei que nos dê instruções. É o que está acontecendo hoje em dia. O povo já não quer ser governado por Deus. O povo já está seguindo as leis humanas. O povo já não quer mais o direcionamento de Deus. O povo já quer fugir da presença de Deus. Nesse tempo, o povo era governado diretamente por Deus. Mas a partir desse momento, eles já querem um rei, assim como as outras nações. E o que está acontecendo muitas das vezes com a igreja, nós queremos copiar as coisas do mundo. Olha como é lá fora, vamos copiar. Mas olha como aquele homem que está no mundo parece tão diferente, vamos copiar. Vamos fazer da mesma forma que ele está fazendo, parece tão divertido, parece tão mais alegre, parece tão melhor, vamos fazer da mesma forma. Aí o povo não quer mais ser governado por Deus, já quer seguir as leis dos homens. Então Deus olha para Samuel e diz: vai lá, Samuel, faz o que eles estão fazendo. Pois quando eles fazem isso, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Eles não querem mais ser governados por mim. Eles querem um rei. Vai lá, unge um rei, pega óleo, pega azeite, vai lá, eu te darei as instruções. Então Samuel vai, unge o primeiro rei de Israel, Saul. Mas a primeira coisa que Samuel diz ao povo de Israel é: olha, Deus me permitiu ungir um rei, mas gente, eu quero dizer algo: esse rei vai oprimir vocês. Mesmo assim, o povo quer um rei. Não, Samuel, nós queremos um rei. Mesmo assim, Samuel, nós queremos um rei. Escolhe um rei para nós. Então ele unge Saul para ser rei em Israel. Mas há algo muito interessante, que a partir do momento que eu comecei a ler, comecei a estudar esse trecho do livro de Samuel, é que Samuel começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Começa a desobedecer a Deus, fazer aquilo que não agrada a Deus. Começa a fazer completamente diferente das ordenanças que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Queima um sacrifício que é para Samuel fazer. Vai numa guerra onde é para matar todos, ele vai lá, mata só alguns, traz o rei. Ele vê que tem lá alguns animais que parecem bons, ele traz também. Quando o Senhor tinha dado a ordem para ele matar todos, não deixar ninguém vivo. Então Saul começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E no capítulo de número 16, o Senhor diz: até quando irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Então Samuel obedece ao Senhor, enche um chifre de azeite e vai a Belém. Chegando lá, encontra com Jessé. Então Jessé apresenta logo seu filho, Eliabe. Certamente deve ser esse, um homem bonito, um homem grande. Deve ser assim
Um homem de boa aparência, um homem forte, deve ser esse um. Então Deus diz a Samuel: Samuel, não julgue pela aparência, porque eu julgo pelo coração. Não é este Samuel. Então vem outro, Abinadab. Então o Senhor mais uma vez diz: não é esse Samuel. Aí chama o outro, Samar. Não é esse Samuel também, muito menos, não é esse. E assim passam os 7 filhos de Jessé, e todos são rejeitados por Deus. Então Samuel diz: são só esses os filhos que você tem? Então Jessé diz: não, tem mais um, mas ele está lá no campo, está cuidando das ovelhas. Mande chamar ele. Não nos assentaremos à mesa, não iremos nos assentar à mesa para comer nada enquanto esse não chegar. E ele era o menor da casa de Jessé. E vamos entender algo muito interessante, porque o menor nunca é o que trabalha, e se os mais velhos vão trabalhar e o menor fica em casa. Percebe-se que Davi era tratado de maneira diferente. Ele é o menor, deixa ele lá trabalhando no campo, cuidando das ovelhas. Mas é esse que o Senhor quer, são esses que o Senhor escolhe. O Senhor não escolhe pela conta bancária, o Senhor não escolhe pela cor da pele, o Senhor não escolhe pela aparência, mas Ele escolhe os menores para os tornarem grandes. Então o Senhor escolhe Davi para ser ungido. Então Davi unge, então Samuel unge a Davi. E a partir do momento que Samuel unge a Davi, Davi é cheio do Espírito Santo. Davi recebe unção, Davi recebe autoridade. E é algo muito interessante, no versículo de número 13, ainda do capítulo 16, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E nós vamos pular para o versículo de número 14, que diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Sabe o que está acontecendo nos dias que nós estamos vivendo? Nessa geração, muitos estão perdendo a unção. O Senhor unge, o Senhor prepara, mas a partir do momento que você faz aquilo que desagrada a Deus, o Senhor retira de você a presença e escolhe outro para encher o Espírito Santo. E eu quero dizer algo nessa noite para a igreja. Vivemos em uma geração em que jovens, irmãos e irmãs, muitas das vezes já não buscam mais a presença do Espírito Santo, já não buscam mais a unção. E o Senhor nos deu esse privilégio tão imenso, tão maravilhoso, que Ele derrama do seu Espírito Santo sobre cada um de nós. E a partir desse momento nós recebemos coragem, ousadia para pregar a palavra de Deus. Sabe quando alguém está cantando e você diz: esse canta diferente? Sabe quando alguém está pregando e você olha, esse prega diferente? Porque ele tem unção, e ele recebeu essa unção do Espírito Santo de Deus. Não faça o que desagrada a Deus. Tente obedecer à risca aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Faça de tudo, mas não perca a presença do Espírito Santo. Não perca a unção que Deus te deu, porque é com ela que você vai batalhar nesses últimos dias. É com ela que você vai vencer as guerras espirituais. É com a unção do Espírito Santo, é com o auxílio do Espírito Santo que você vai vencer a luta dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, no seu ministério, no seu lar. É com a unção do Espírito Santo que você vai vencer as batalhas do dia a dia. Porque é dessa maneira que Deus capacita, é dessa maneira que Deus prepara. É ungindo, é dando a presença do Espírito Santo. Busque dia e noite. Assim como você precisa do alimento, você precisa também do Espírito Santo.
Assim como você precisa todos os dias do alimento carnal, você precisa do alimento espiritual. Busque dia e noite a presença do Espírito Santo. Aí muitas das vezes as pessoas perguntam: mas qual a diferença entre Saul e Davi? Saul cometeu erros, mas Davi também cometeu erros gravíssimos. Vamos ver na Bíblia qual a diferença entre Saul e Davi. Vá comigo agora. Eu sei que a congregação Maranata é uma igreja que gosta de Bíblia, que gosta da palavra de Deus, porque sem a palavra não tem como. Sem a palavra do Senhor nós não somos nada, porque é através da palavra do Senhor que nós conhecemos aquilo que Ele quer para a nossa vida. É através da palavra que nós conhecemos a Jesus. É através da palavra que nós ganhamos almas. E foi porque um dia você foi alcançado por este evangelho, que hoje você está aqui ouvindo essa pregação. É por isso que hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus, porque um dia você foi alcançado pela palavra do Senhor. Salmos 51. Abra comigo Salmos 51, a partir do verso 1. O epígrafo diz: para o mestre de música, o salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com ele, depois que este cometeu adultério. Davi errou, mas olha só o que ele fez diante da presença do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Versículo 10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o teu espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Davi errou, mas ele se prostrava diante da presença de Deus. Senhor, tira tudo de mim, mas não tira a alegria da salvação. Senhor, tira tudo de mim, mas não tira de mim o teu Espírito Santo. Senhor, tira tudo de mim. Eu sei que eu errei, eu pequei contra ti, eu fiz o que era mal aos teus olhos, mas não tira de mim a esperança da salvação. Eu reconheço o meu erro, desde quando eu nasci eu peco contra ti, Senhor. Me perdoe pelas minhas transgressões, pelas minhas iniquidades. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele errou, mas ele não foi orgulhoso como Saul. Ele se prostrou diante da presença de Deus, reconhecendo que ele era pecador, mas que ele era dependente do Espírito Santo. Ele era dependente da unção que ele recebeu de Deus. E por isso ele dizia: Senhor, não tira de mim a esperança da salvação. Mas Saul era diferente. Saul errava, mas não reconhecia o seu erro. Quando Saul errou, quando persistia com Samuel, puxou as suas vestes, rasgou as vestes de Samuel. E Samuel olhou para ele: o Senhor rasga de ti o teu reino. O Senhor te rejeita, porque fizestes que não agrada a Deus. Olha para mim nessa noite. Não perca a unção que Deus te deu por causa do orgulho. Não perca a presença do Espírito Santo. O maior medo que eu tenho é perder a esperança da salvação. O maior medo que eu tenho é perder a presença do Espírito Santo. Porque nós perdemos amigos, nós perdemos riquezas, nós perdemos casa, nós perdemos bens materiais,
Mas não queira perder a esperança da salvação. Não queira perder a unção. Porque a partir do momento que Saul perdeu a unção, a partir do momento que Saul perdeu aquilo que Deus tinha concedido a ele quando escolheu ele, se apossou dele um espírito imundo, um espírito que o perseguia, um espírito que fazia ele ficar doido. Então não perca a presença do Espírito Santo. E você que ainda não tem unção, você que ainda não tem o Espírito Santo, busque dia e noite, busque a presença do Espírito Santo, porque é Ele que te capacita, é Ele que te prepara. Nós vivemos nos últimos dias da igreja na face da terra, e faz-se mais do que necessário ter a unção do Espírito Santo, ter a presença de Deus, ter a salvação em nossas vidas. Não perca a unção que Deus te deu. Por isso que nós nos deparamos com tantos jovens caindo em depressão. É por isso que nós nos deparamos com tantos jovens caindo em tentação, caindo na ansiedade. Para onde você olha, você vê jovem caindo na depressão. Nós vivemos em meio a uma geração corrompida. Mas sabe o que faz uma geração ser corrompida? A falta de Jesus, a falta do Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, Ele é aquele que nos capacita, que nos prepara para as lutas que hão de vir. Então não perca a unção que Deus te deu. Fique de pé comigo nessa noite. Aleluia, Senhor.